Olá, amigos, boa tarde, tudo bem? São 14 horas 58, 59 minutinhos. A gente está entrando um pouquinho antes, que é para garantir o acesso à sala e para dar a vocês as nossas boas-vindas. Como sabem, eu tenho que olhar de óculos, porque a idade não permite mais. Estou vendo aqui a Karina. Olá, Karina, Rodrigo. Olá, Alex Ribeiro, Lelé Pedro, Miguel, André Proença, Pedro, Bianca. Vamos lá, estou acenando aqui para vocês todos. Obrigado pela audiência. Nossa, Paulo, Josiana, Patrícia, Tarcísio Amorim. Tarcísio, você está aqui com a gente, firme e forte, ontem, hoje. Catarina, Paulo, Max, Grazi, Rodrigo César, Joyce, tudo bom, gente? Paulo Eduardo, eita, muita gente entrando, todo mundo acenando, eu aceno de volta. Obrigado aí pela audiência. O áudio tá bom, o vídeo tá bom, eu espero que sim. Bom, vocês já sabem, eu sou o professor Werson Rego, sou o coordenador acadêmico do Instituto Nemesis de Estudos Avançados em Direito, e o Instituto, em razão desse fato que a todos nós impactou fortemente, que é essa pandemia do novo coronavírus, está realizando uma série de lives. Ele montou um curso, um módulo especial dentro do curso de Direito Imobiliário, um módulo especial só sobre esse tema dos impactos da pandemia do novo coronavírus no mercado imobiliário. E ao longo dessa semana e da semana seguinte, os professores do curso estarão aqui comigo durante uma hora, trocando ideias sobre aquilo que eles lá apresentarão com maior profundidade, com maior objetividade, enfim, com mais conteúdo, inclusive. Hoje receberemos aqui o professor Haroldo Lourenço, especialista em processo civil. Ele é professor da UFRJ, mestre, doutor em Direito e pós-doutorando. É um especialista, está com a gente desde o início, também é um parceiro de primeira hora e é para nós um privilégio muito grande recebê-lo aqui. Ele vai tratar sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus no mercado imobiliário, notadamente os seus reflexos no processo civil. Ok? Ele deve chegar em alguns instantes e enquanto ele chega eu vou pedir a vocês que encaminhem para a gente as suas dúvidas ao longo da apresentação dele, da nossa conversa. Eu tentarei ler aqui algumas perguntas, selecionar aquelas que tenham mais pertinência, que sejam assim relevantes para a discussão. As dúvidas serão muitas, eu já antecipo aqui que não conseguiremos responder a todas as indagações. O impacto, os reflexos no processo civil foram intensos, mas enfim, naquilo que nos for possível nesse espaço que o Instagram nos reserve e permite, uma hora, tentar trazer informação direta, objetiva, um conteúdo específico e com a qualidade que a gente está acostumado a imprimir aos nossos trabalhos. Estou vendo aqui o Rafa, a Holding Familiar, Marcele, Tânia, muito obrigado aí pela presença e participação de vocês, Denise, Alain, e estou aguardando aqui então o nosso professor Haroldo Lourenço. Assim que ele chegar, eu então aceitaria aqui o convite deles. Edgar, Calmon, obrigado Edgar, Mauro, poxa Mauro, estamos juntos, estamos na área. Simone, boa tarde a todos. Ok? Bom, eu não quero estragar e gerar expectativas, mas o que a gente pretende colocar aqui hoje? Questões que envolvem as ações relacionadas aos temas imobiliários, ações locatícias, ações renovatórias, os prazos dessas ações, eles estão comprometidos ou afetados? Como fica a questão, por exemplo, do ônus da prova da eventual alegação de dificuldades financeiras, se a pandemia ipso facto, quer dizer, pelo simples fato, já seria ela uma causa suficiente
para as pretensões de revisão de negócios jurídicos ou não. Enfim, são tantas as questões que a gente poderia antecipar aqui, mas que com certeza o professor Haroldo Lourenço colocará com mais propriedade, com mais ênfase. E no final a gente faz aquela conversa leve, solta, descontraída, permitindo que você conheça um pouco mais os seus palestrantes, os seus professores. O professor Haroldo Lourenço está aqui, aceitando o convite, já aguarda a entrada do professor Haroldo Lourenço. Ok? Daniele, obrigado, acabou de entrar. Haroldo entrou. Ágata, Alessandra. E aí, meu querido amigo, como é que você está? Tudo bem, que honra. A honra é toda minha. Eu já estava aqui conversando com os nossos participantes dessa live. A gente está aqui agora com 65 pessoas. O pessoal está entrando, são 3 horas e 4 minutos. E já fiz aqui as devidas apresentações. O nosso professor Haroldo Lourenço, me corrija se eu estiver errado, professor concursado da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito e agora pós-doutorando. Nossa Senhora, a gente olha assim, esse rostinho, é um garoto, é um menino. Obrigado pela parte, né? Quem dera, né? Um menino com um currículo desse. Estou com 39. Mas tirei a barba agora por causa da época do Covid, né? A gente tive que tirar a barba, mas estou me sentindo até diferente, né? Sem barba. Estou tão acostumado com a barba. Mas, assim, só um prazer estar aqui, tá? Para mim, sabe que para mim é uma honra estar lá no Nemesis, poder colaborar, dar meus pontos lá processuais diante de juristas tão incríveis, evidentemente, diante de você. Você é uma pessoa que eu já admiro há muitos anos, né? Eu já te acompanho há muito tempo. Desde a nossa época de CEPAD, né? Desde a época de CEPAD, que a gente estava lá no CEPAD, então tem muito tempo. E, evidentemente, muito tempo, né? Tem muito Isso tempo. engana idade, entrega idade. Não entrega, vamos falar, né? Melhor não falar. E, evidentemente, também admiro o teu trabalho lá no TJ, Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, né? Que é um dos tribunais de excelência aqui do país. E você, evidentemente, tem um forte destaque lá dentro como um dos principais representantes aí do direito civil, consumidor. Só escuta falar o nome do Erson Rego, evidentemente. Elogio de amigo merece todos os descontos. Amigo, vamos lá. Eu separei aqui e vou deixar você fazer uma introdução inicial sobre aquilo que você pretende colocar aqui para debate e reflexão dos nossos colegas que estão nos assistindo. E eu, na medida do possível, já expliquei aqui a eles que eu vou tentar selecionar algumas perguntas conforme elas forem chegando e trocar essa ideia contigo. Mas eu vou deixar você fazer a apresentação daquilo que você enxerga, como você está enxergando o momento atual, esse momento de pandemia, como a sociedade, de uma maneira geral, especialmente a academia e a sociedade jurídica, ela vai recebendo tudo isso e quais são as suas perspectivas para eventual resolução dessas questões que vão se apresentar por aí. O microfone está aberto. Muito obrigado. Realmente, assim, primeiro ponto, a gente está passando por um momento, né, que eu acho que nem pessoas de 90 anos de idade imaginaram passar por um momento desse. Né? É um momento mundial, como todo mundo sabe. E nós, né, como operadores do direito, como estudiosos, professores e todas as categorias, né, eu acho que o primeiro momento, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é um pouco de cautela, né, um pouco de cuidado no que tem se falado. Eu tenho ouvido muita gente falando muita coisa por aí, né? Revisão de contrato. E aqui, então, assim, aqui no Nemesis, então, a gente tem discutido muito isso, né? Eu saio um pouquinho do grupo do Nemesis, quando eu volto, já tem 50 mensagens lá no grupo, a gente falando cada coisa, a gente começa a pensar cada assunto. Então, a gente recebe vídeo, recebe comentário. Então, eu gosto muito do contato com os alunos. Então, tem muitos alunos que ajudei, às vezes, até pegar a carteira da OAB, eles são advogados. Então, eles têm sempre falado muita coisa. Haroldo, revisão de contrato de locação, caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses institutos. A gente não pode sair jogando esses institutos como se fosse um apanhado, botar tudo num balde na tua petição inicial e jogar para frente
e já gerar causa de inadimplemento de um contrato. E eu ainda sou da tese ainda, não sei se eu sou... Não vou dizer que eu seja velho, mas assim, inspirado em visões antigas. Eu escutava meu pai falar muito isso. Meu pai sempre trabalhou com a... Também foi advogado, também foi jurista, enfim. Trabalhou sempre muito com o nosso clássico princípio pacta sunt servanda, né? E hoje, quando a gente teve a lei de liberdade econômica, a gente percebe, pelo menos a impressão que eu tenho, que essa lei veio fomentar mais a conservação dos contratos, se manter aquilo que foi pactuado. É muito precipitado da minha parte, não sei se você vai concordar comigo, a gente teve um reconhecimento de uma calamidade pública dia 20 de março. Nós não estamos hoje dia 16 de abril. Eu estou perdendo um pouco a noção dos dias, né? Hoje é 16 de abril, né? Então, você está fazendo em um mês que nós estamos aqui vivendo esse momento. E já se argumentar, falar, por exemplo, que o locatário não tem que pagar o aluguel, que não tem que ser adimplida aquela prestação, a gente tem que ter muita cautela. Então, assim, a recomendação que eu falo é que, nesse momento, eu tenho falado isso para os clientes, para amigos, para todo mundo, discutido com professores sobre esse assunto, eu acho que é um momento de cautela. A gente tem que ter cuidado com os institutos, ter cuidado na aplicação dos institutos, ter uma devida técnica na utilização deles, para não sair ajuizando ações de maneira destrambelhada, achando que, por acaso, agora tem uma pandemia, isso já justifica não pagar o aluguel, por exemplo, não cumprir as minhas obrigações estabelecidas no contrato. Vamos com calma, alto lá. Acho que tem situações que realmente o locatário não tem que adimplir aquela contraprestação, porque não está sendo prestado para ele também a posse do imóvel, a posse daquela coisa locada. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses institutos. Eu separei aqui algumas questões para a gente colocar em perspectiva, chamando atenção, vamos lá, para a questão da suspensão dos prazos, né? A gente está aí com a suspensão dos prazos processuais. E a primeira pergunta é, a gente está suspendendo o prazo processual ou está suspendendo processos? É isso que a gente tem que trazer para as primeiras reflexões. E como você vê a questão das suspensões dos prazos, também à luz do projeto de lei 1179, da autoria do senador Anastasia, que já foi para a Câmara como substitutivo da Simone Tebet. Como é que você vê aquela suspensão dos prazos pela resolução do CNJ e também à luz do projeto 1179? Esse projeto é interessantíssimo, né? Ele traz um regime jurídico, né? Estão chamando de REGET agora, né? Um regime jurídico excepcional, né? E temporário, né? Assim, primeiro ponto, né? Muitas pessoas também têm um problema que eu acho que é crônico, né? Que deveria ser melhor ajustado. Se você observar a resolução 313 do CNJ, que foi que determinou a suspensão em âmbito nacional do CNJ 313, ela não é muito clara nas suas expressões. Ela fala que o prazo está suspenso até o dia 30 de abril. Isso é inequívoco. Os prazos processuais estão suspensos. Mas ela não fala claramente se a atividade do judiciário, ou se os processos como um todo, eles estão suspensos. Mas a gente percebe pela redação, você continuando lendo, ela estabelece plantões excepcionais, regimes jurídicos diferenciados, então você percebe que o processo não está suspenso. E eu falo isso como advogado. Eu estou continuando recebendo intimações, estou vendo despachos, já fiz pedidos, teve juiz que me indeferiu, teve juiz que já deferiu, os processos estão andando. Eu acho que eu, como qualquer advogado, como um promotor, como você, como desembargador, imagino que você esteja em casa trabalhando do mesmo jeito, despachando da mesma forma. Até mais. Até mais. Eu vou te falar, você tem falado muito isso, estou trabalhando mais em casa na quarentena do que se eu estivesse no meu escritório dando minhas aulas normalmente. Então, os processos não estão suspensos. E ainda que se considerasse suspenso, se você observar o artigo 314 do CPC, ele fala claramente que, mesmo o processo estando suspenso, atos processuais urgentes podem ser requeridos, sem problema algum. E aí que eu chamo a atenção, a resolução do CNJ, ela dá um norte do que seriam atos processuais urgentes. Ela abre caminho para tutelas provisórias antecipadas ou cautelares, e muitas já têm sido apresentadas no judiciário. Tenho certeza que você também recebeu várias, eu vejo lá nos grupos, a gente conversando lá. Muitas pessoas já manejaram no judiciário, com fundamento em contratos de locação, tutelas provisórias antecipadas. O 303 do CPC, o CPC trouxe vários. O CPC deu uma nova cara nas tutelas provisórias, né? O nome tutela provisória é novo também, né? Ele pegou institutos antigos, eu costumo brincar que é um museu, né, de velhas novidades, né? Você trouxe institutos que nós já tínhamos, como a tutela antecipada, e deu uma repaginada, deu uma melhor organizada. Então, por exemplo, hoje a pessoa tem a tutela antecipada antecedente.
Eu já vi decisões judiciais concedendo liminares, por exemplo, em contrato de locação, antes da pessoa ajuizar a ação principal, sem problema nenhum. Então, você pode requerer uma tutela antecipada de maneira antecedente. Não vejo nenhum problema quanto a isso. No que toca o projeto, essa que você perguntou, lá é muito interessante, porque ele traz alguns casos que você impede a concessão de liminares. Né? Ele impede a concessão de algumas liminares nas ações de despejo, lá do artigo 59, parágrafo 1º. Isso é interessante, que a pessoa tem que tomar cuidado. Claro que não é um projeto. Eu não sei exatamente a sua opinião, eu sei que você deu algumas sugestões a esse projeto, colaborou lá imensamente, deu a melhor na redação final dele lá, mas ele tem alguns casos lá que ele impede a concessão de liminares, principalmente lá no artigo 59, parágrafo 1º, alguns casos de locação desprovida de garantia, casos de mútuo acordo. Isso, evidentemente, pode impactar consideravelmente nesse período processual da pessoa requerer uma liminar ou uma tutela provisória. Né? Essa é uma questão bem interessante, porque a gente percebe, só para ficar nesse tema, a questão da intervenção do Estado nas relações privadas. Veja que o projeto ele prevê a impossibilidade de se deferir uma liminar em ação de despejo por falta de pagamento. Quer dizer, há uma múltipla interferência. Há uma interferência na relação privada, na relação negocial, e há uma interferência na atividade jurisdicional, dizendo para o juiz, você não pode, enfim, não se deferirá. Mas... Assim, mas vamos lá, nós já tivemos aqui, nós temos no Brasil várias leis, principalmente quando você fala de poder público, nós temos um microsistema de possibilidades de legislações que proíbem a concessão de liminares contra o poder público. Não sei se é essa a sua provocação, mas talvez seja. Eu também, quando li o projeto lá na redação final, proibindo concessão de liminares, me veio logo à cabeça aquela ideia, mas você está proibindo o judiciário, o juiz de analisar, no caso concreto, a concessão de uma liminar. Bem, o Supremo já falou que vedações no plano legislativo de obtenção de liminares, a priori, não é inconstitucional. Né? Teve uma ADC, se não me engano, acho que número 4, que ela fala que, olha, o legislador ele pode restringir a concessão de liminares, mas sempre permitindo que o magistrado, no caso concreto, ele avalie, diante do caso concreto, se estão ou não estão presentes os requisitos. Né? O Supremo usou uma expressão interessante. Né? Essas vedações, elas são constitucionais no plano e abstrato, mas elas podem, no caso concreto, terem de ser afastadas. O Supremo permitiu isso. Então, não vejo nenhum problema. Eu acho que, assim, me parece até salutar algumas hipóteses ali que se veda a concessão de liminar para esse período. Para mim, isso aí é uma lei excepcional, né? É uma lei que, passando esse período de pandemia, ela se dilui. É como se fosse uma lei autorrevogável. Dos primeiros artigos lá no projeto, ele fala, olha, não se está revogando nenhum artigo do Código Civil, não está se revogando nenhum artigo do Código de Defesa do Consumidor, das locações. Está estabelecendo um regime excepcional. Quando o período de excepcionalidade acabar, automaticamente a gente volta ao regime jurídico anterior. Então não vejo nenhum problema, não vejo inconstitucionalidade nenhuma, nenhum problema que impeça, mas claro que é uma interferência estatal, sem dúvida, tanto no plano do direito material quanto no plano do direito processual. E uma outra questão também, Haroldo, que é super importante a gente frisar aqui, é que há situações e situações. A gente tem ações de despejo que tiveram início antes de 16 de março e o período de calamidade decretado dia 20. Nós temos ações que foram ajuizadas no ano passado, no início desse ano, e não é por conta disso que a pessoa ficou inadimplente, ela já vinha. Não que o despejo vá ser cumprido, não sei se conseguirá cumprir a ordem do Poder Judiciário, mas são situações em que a parte ela tem o direito subjetivo público a liminar e a tutela jurisdicional nesse sentido, né? A gente não pode aqui também chancelar o calote. Sem dúvida. Concordo totalmente. Assim, eu tive um caso, até comentar aqui, no escritório, uma cliente me procurou que ela tem umas pizzarias, uma rede de pizzarias, todas em rua, não é nem em shopping, porque a gente não entrar em outro tipo de polêmica, todas na rua. E veio querendo, achando que se podia ajuizar uma ação, dizendo se ela podia tentar suspender o pagamento dos aluguéis, se podia negociar aquela questão da... Eu falei, olha, podemos analisar. Primeira coisa que eu peguei e observei, Erson, ela já estava devendo aluguel desde janeiro, fevereiro e março. Não dá, né? Fica um pouco mais complicado. Não dá.
Não dá. Exatamente. Você não tem como falar, aplicar efeitos... Você está criando um instituto novo, né? Vamos aplicar efeitos retroativos da pandemia. Não dá. Essa pessoa já estava num problema econômico e que pode ter sido agravado com a pandemia. Mas ela já estava num desajuste econômico complexo, tanto é que ela já não estava conseguindo adimplir com as suas obrigações. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se não me engano, né, Wes, o projeto, no primeiro artigo, o segundo artigo, ele já estabelece um marco, né, digamos, um marco zero. Né? Esse regime jurídico se aplica a partir de 20 de março. 20 de março. E, bom, vamos lá. Como tem bastante gente que participa das nossas lives, dos nossos cursos relacionados à área notarial, registral, e aí já vai aqui a saudação sempre ao nosso querido Felipe Deab, professor querido que está sempre conosco em nossos cursos. Eu queria que você desse uma palavrinha sobre os reflexos nas atas notariais. Como é que isso altera um pouco a nossa vida e como ficam esses procedimentos notariais? Não, sem dúvida. É interessante isso também. Outro ponto ainda nesse contexto, pegando o gancho da pergunta anterior, muita gente acha que pode ajuizar uma ação no judiciário dizendo, olha, nós estamos em pandemia, estamos numa crise e a partir de então eu já não tenho mais que pagar o aluguel, não tenho que cumprir com a minha obrigação. Estou dispensado de prova. Estou dispensado de prova. Que isso, né? Não tem como ser assim, né? Vamos voltar àquela regra antiga da vida, né? Que todo mundo aprendeu, né? O ônus da prova incumbe a quem alega. Aí uma pessoa para mim falou assim, Haroldo, mas olha só, a pandemia é fato notório, eu não tenho que provar o fato notório. Eu falei, concordo que você não tem que provar o fato notório, mas você não está discutindo o fato notório, eu estou discutindo o seu desequilíbrio a partir da pandemia. São coisas completamente diferentes. O impacto que você sentiu, né? Os efeitos em relação a você. Os efeitos em relação a você. Literalmente acaba virando uma aventura jurídica. Eu vou jogar, ver se cai na mão de um juiz que de repente ele me concede. Não, não dá para ser assim. Você não pode ajuizar uma ação dessa maneira. O ônus da prova continua sendo seu. Não é provar a pandemia, é provar a situação jurídica, os impactos que você sofreu a partir da pandemia. E aí, esse ponto que você tocou, por exemplo, de lavratura de atas notariais, é importantíssimo. A ata notarial, um instituto que a gente já conhece aqui há alguns anos, já é muito utilizada no meio dos cartórios, é um meio de prova importantíssimo. Voltando ao que a gente falou no início, imagina, eu tenho uma ata notarial, um fato que foi documentado por um tabelião, se valendo da sua fé pública, que vai te entregar um documento público com aquilo. Então, imaginemos aqui uma situação que você consiga documentar que o estabelecimento está fechado, algo nesse sentido. Vamos pensar, por exemplo, eu gosto muito de ata notarial em condomínio. Eu uso muito em assembleias, em situações, às vezes, que o síndico extrapola dos poderes dele, que é muito comum de acontecer, né? Então, assim, imagina uma ata notarial que você tenha feito nas dependências do condomínio. Sei lá, foi convocada uma assembleia online, extraordinária, e você traz ali um tabelião para participar de maneira online, muito fácil, e ele pode participar e pode documentar aquilo que ele percebeu, a videoconferência. Um dos principais mecanismos, né, de utilização da ata notarial são as questões de videoconferências, documentos postados na internet, que da mesma maneira que você coloca, rapidamente ele sai. Essa nossa live aqui do Instagram ela vai cair em 24 horas. Imagina se eu quiser usar uma ata notarial para documentar o que foi falado aqui. Uma vez na advocacia, eu estava advogando contra o poder público, e olha o que eu vou falar, né? Um prefeito de um município, toda semana ele fazia uma live, era no Facebook. Nessa live que ele fez no Facebook, ele falou coisas sobre a empresa para a qual eu advogo. E coisas que me interessavam no meu processo. Falei, opa, pelo amor de Deus, peguei um laptop correndo, fui para um cartório na Barra da Tijuca, o rapaz lavrou para mim uma ata notarial. As pessoas, às vezes, não entendem a dimensão processual da ata notarial. Imagina se eu, com essa ata notarial em mãos, eu vou ao judiciário e requeiro uma tutela provisória. O juiz, ao olhar aquele documento público, isso tem uma força probante do documento público, isso me dá uma verossimilhança, me dá um alto grau de verossimilhança do que eu estou falando. Não é só eu que estou alegando, tem um tabelião que está alegando aquilo. Será que ele colocou alegações naquela ata notarial ardilosas, mentirosas? Ele está se expondo a isso? Difícil. Difícil imaginar isso. A presunção de veracidade caiu toda para cima de mim, me facilitou bastante. Então, assim, eu recomendo demais que pessoas lavrem atas notariais nesse período. Se for um problema condominial, se for um problema na sua locação, seja o que for. Eu acho que a ata notarial nesse momento é importantíssima. Ainda chama a atenção de outra coisa também. A resolução do CNJ, ela autoriza a obtenção judicial de provas documentais ou provas antecipadas, né? O CPC, no artigo 381, ele trouxe a possibilidade de produção antecipada de provas.
Então, eu posso precisar de uma busca e apreensão, de uma exibição de um documento. E não é porque o judiciário está fisicamente fechado que as atividades dele não estão suspensas, como nós começamos. Então, eu acho que é muito viável a pessoa, por exemplo, manejar no judiciário, nesse período, uma produção antecipada de provas, lá do artigo 381 do CPC. É isso aí, é um instrumento ainda pouco utilizado. A gente acabou de ver um comentário aqui que passou super rápido e eu sem óculos sou uma tragédia. Mas passou um comentário aqui que eu tentei recuperar dizendo o seguinte: puxa, gente, nunca havia pensado na possibilidade de utilização da ata notarial nesses casos até a presente live. Ou seja, Pô, tá vendo? já foi de uma boa utilidade, Claro. né? Já Já valeu alguma conseguimos, coisa. já Eu ganhamos nosso separei dia, aqui, com certeza. sobre o ônus da prova, a gente conversa muito. E é comum, especialmente nas relações de consumo, o consumidor achar que, porque ele é o sujeito vulnerável da relação de consumo e que inúmeras presunções legais militam em favor dele, que ele simplesmente pode ingressar em juízo, fazer a narrativa que bem entender e ficar dispensado da prova do fato constitutivo do direito que ele alega. Como é que você enxerga, então, eu sei que você já antecipou, só para a gente aprofundar um pouquinho nesse ponto, a questão do ônus da prova neste momento? Você já disse que a pandemia, ipso facto, não faz prova dos efeitos. Ela faz prova pública e notória do fato. Isso é incontestável. Mas eu não tenho como dispensar o autor, neste momento, da prova dos efeitos que ele está alegando sofrer. Sem dúvida. Não, sem dúvida. As pessoas acham que a inversão do ônus da prova, né, é uma inversão do resultado do processo. Né? O que eu não consigo provar, bota na conta do réu e o juiz depois condena o réu. Né? Não é muito bem por aí. Né? O CPC, ele trouxe, né, a doutrina já falava isso. Eu lá, não sei, acho que uns 8 anos atrás, quando eu escrevi um primeiro livrinho, era sobre a teoria, a distribuição dinâmica do ônus da prova. O CPC, ele consagra lá no 373 a possibilidade do juiz, né, um controle ope iudicis, como a gente fala, né, o juiz, no caso concreto, ele controlar a dinâmica da produção probatória, talvez muito inspirada com o sistema do CDC. Né? O CDC ele exige lá, no mínimo, uma verossimilhança do que você está alegando para que, a partir disso, a partir desse momento, o juiz possa inverter a regra originariamente posta, que seria que eu tivesse que provar o que eu estou alegando. Então, assim, aquilo ali é uma técnica de facilitação do acesso do consumidor ao juízo. Mas não é uma regra plena, total, para o juiz pegar e, a partir do que eu estou alegando, já inverter o ônus da prova. A regra de ônus da prova, as regras de distribuição do ônus da prova, aqui generalizando, elas não podem ser uma regra de escolha do vencedor ou do perdedor. Não é assim. Não é assim. Eu não posso... Perfeito. Eu não posso considerar que a inversão do ônus da prova, o legislador veio do céu e falou, olha, o consumidor tem que vencer e direciona para o fornecedor. Não, não dá. O consumidor, no mínimo, ele tem que trazer indícios de prova do que ele está alegando. E aí foi o que a gente conversou. Ele pode se valer de atas notariais, pode trazer de provas documentais, o que ele tiver. Mas tem que ter um mínimo de verossimilhança do que ele está alegando para, a partir de então, ter bases sólidas para o juiz poder inverter esse ônus da prova. Perfeito, é exatamente isso. Quer dizer, tem que fazer prova mínima do fato constitutivo que ele alega, do direito que ele alega possuir. Bem bacana. Vamos lá. É um tema tormentoso que vale tanto para mercado imobiliário quanto para qualquer outro, já que a pandemia ela vai atingir, como conversei ontem com o Fábio, as relações jurídicas em sua inteireza, ou seja, ela pega a relação jurídica como um todo, ela não atinge o sujeito A ou o sujeito B, ela atinge, ela vai impactar a relação na sua integralidade. Como é que ficam as pretensões de revisão daquele negócio jurídico? Seria automático? Essa revisão ela é imperativa? Existe ou não existe, de fato, um dever de renegociar, de cooperar, de transigir? Como é que você enxerga essa questão da necessidade de ajustes na relação contratual?
Isso aí é um ponto bem delicado mesmo, né? Um ponto bem sensível mesmo, né? O que a gente mais tem ouvido falar por aí são de ações revisionais de contrato, e vamos, né? Bem, assim, a primeira premissa na minha cabeça, nesse momento, a gente está falando aqui de contratos de trato sucessivo, de relações jurídicas continuadas. Esse é o primeiro referencial. Então, aquelas relações jurídicas que vão se protrair no tempo, vão se estender no tempo, eu acho que elas são impactadas bem diretamente. A questão do dever de renegociar, né, é um dever que tem sido construído na doutrina civilista, e você vai poder falar muito melhor do que eu tenho que reconhecer a minha humildade nesse ponto, minha pequeneza nesse ponto, mas eu tenho pensado muito nisso, eu tenho pensado muito nessa questão do dever de renegociar. Nós tivemos artigos interessantíssimos, né, do Fábio Azevedo, do André Roberto, várias pessoas escrevendo, e evidentemente o livro do professor Anderson Schiraiber, né, sobre esse assunto de renegociação extraída a partir da cláusula de boa-fé objetiva. Eu estou tentando, há uma semana, escrever um artigo sobre esse direito do executado ou do devedor de obter o parcelamento aplicando analogicamente o 916 do CPC. 916 do CPC. Porque, assim, é muito... Eu não tenho dúvida na minha cabeça que existe um direito, um dever, inclusive, de renegociação. Agora, a materialização desse dever de renegociação como decorrente da boa-fé objetiva, materializar processualmente, é que é o grande desafio, né? Esse me parece ser o grande desafio, como buscar uma tutela disso no judiciário. O 916 do CPC, desde a reforma do Código de Processo Civil, então não é uma coisa que tem aqui há 5 anos, já deve ter uns 8 ou 9 anos no nosso ordenamento, desde antes do CPC de 2015, você já tinha a possibilidade de se estabelecer ao devedor, ao executado especificadamente, uma moratória legal. A doutrina resolveu convencionar isso como sendo uma moratória legal. Ou seja, se eu promovo contra você, Werson, uma execução extrajudicial, então eu tenho um cheque, tenho um contrato assinado contigo, vamos imaginar, o contrato de locação assinado com 2 testemunhas, é um título executivo extrajudicial. Suponhamos que eu não queira te despejar, mas eu queira promover contra você uma execução extrajudicial. Você sendo citado, o 916 do CPC te autoriza a obter o parcelamento, e é direito seu. O STJ há muito tempo já pacificou que isso é direito do devedor, desde que ele preencha certos requisitos. O direito de defesa, que são os embargos. Travou? Tá tudo bem? Já voltamos. Voltamos. Já Então tá voltamos. bom. Ele renunciando o direito de defesa, os embargos, ele automaticamente renuncia o direito de defesa e reconhece que é devedor, para evitar posturas contraditórias, né? O venire contra factum próprio vem perfeitamente aqui. A boa-fé objetiva no processo vem bem nesse ponto. Deposita 30% e requer o remanescente em até 6 vezes. Perceba, ele tem direito a um parcelamento. Aí eu fico preocupado, fica me corroendo aqui o seguinte. Bem, eu te dei um exemplo, Erso, de um contrato de locação escrito com 2 testemunhas, que eu optei pela execução extrajudicial. Mas o 785 do CPC, e às vezes não é tão comum, né? Mas ele me permite ajuizar uma ação de cobrança, se eu quiser. Eu não estou obrigado a te executar. Eu posso ajuizar contra você uma ação de cobrança. Outro exemplo, o crédito condominial, com o CPC de 2015, ele virou um título executivo extrajudicial. Se eu promover uma execução de condomínio contra você, você tem do mesmo jeito o direito ao parcelamento do seu débito. E eu não posso me voltar contra você. A única coisa que eu posso fazer é observar se você preencheu os requisitos. Se você preencheu os requisitos, é direito seu. Agora imagina, eu tenho um crédito condominial e opto por não fazer uma execução, ajuizar uma ação de conhecimento. Você é citado e você contesta. Você não pode usufruir do parcelamento. Isso me parece complicado. O 916, ele fala que é aplicável para execução extrajudicial. Mas qual o sentido de eu não aplicar para uma ação de conhecimento? E aí você começa a pensar 1000 coisas. Bem, se eu poderia aplicar esse parcelamento numa execução, eu também poderia aplicá-lo numa ação de conhecimento. Eu não vejo motivo ao contrário. E ainda vou além. Eu, como devedor, sabendo do meu aperto econômico que aconteceu pós-pandemia, aquilo que a gente ressaltou, não vai pegar coisa lá de dezembro de 2019 para querer parcelar agora, não. Dívidas, coisas que eu não estou, compromissos que eu não estou conseguindo cumprir agora, a partir da pandemia, se eu ajuizar uma ação de consignação em pagamento em face do meu credor, pedindo para consignar exatamente nos moldes do 916, será que ele pode se recusar a fazer isso? Eu fico pensando nessa situação. Mas diz, Verso, o que você tinha para falar? Comenta, por favor. Quero ouvir sua opinião.
Não, aqui chegou aqui passou uma pergunta aqui bem interessante, eu não queria perdê-la, eu estou tentando recuperar. Ele diz Uhum. assim, RF Machado. Epa, volta aqui. 916 é para o devedor reconhecido. No caso da Covid, não há devedor. Calma lá. Ah, sim. Ah, sim. As posições jurídicas de credor e devedor Não nas se alteraram. relações jurídicas não se alteraram. Não se alteraram. Primeira correção que é importante. Segundo, a gente tem que trabalhar o direito, acho que sistematicamente. Se na execução em que um credor tem título com esta força de compelir o devedor ao pagamento sob pena de execução do seu patrimônio, e ele pode, nessa situação, se valer da moratória do 916, o que se dirá naquela ação em que eu estou discutindo o título? Quer dizer, formando o título executivo, que é numa ação de conhecimento. É ótimo para o próprio autor da ação que isso aconteça, porque na contestação, ao invés de alongar a discussão, eu vou ter que assumir a minha posição de devedor, reconhecer o crédito que está sendo ali reclamado e me valer da prerrogativa de pagar parceladamente na forma do artigo 916. Eu acho que essa é uma solução que, embora esteja topograficamente no processo de execução, deveria ser uma regra geral para todo e qualquer tipo de demanda em que se alega um crédito em face de uma determinada pessoa, seja cobrando pela via do conhecimento ou seja executando na via judicial. Wilson, não sei se acontece com você. Às vezes eu até perco o sono, eu vou dormir tarde, a gente vai tomar um vinhozinho, vai ficar dormindo até tarde e ficar pensando nessas coisas, né? Coisa eu tô vendo isso aí. Eu chego a pensar, Wilson, que a gente descobriu nesse ponto aqui um cavalo de Troia no CPC, cara. Assim, porque veja bem o que eu vou te falar. Na execução extra, o executário tem o direito de se valer do parcelamento. Muito bem. Eu tenho um título executivo extrajudicial. É pacífico que eu posso renunciar à eficácia executiva e dar um passo atrás, ajuizar, por exemplo, uma ação monitória. Tudo bem? O CPC trouxe previsão desse parcelamento na ação monitória. Eu posso me valer desse parcelamento na monitória. E a ação monitória é uma ação de conhecimento, hein? Sim. Só com rito especial. Claro que ela é uma técnica toda acelerada para rápido formar um título, ninguém nega isso, mas o 701 do CPC ele traz a aplicação desse parcelamento na monitória. Então, se eu der um passo mais atrás, né, eu estou saindo da execução extra, indo para a monitória, vai para uma ação de conhecimento. Na ação de conhecimento eu não posso? É verdade. Será que isso aqui não é uma falha do código? Será que ele não deixou uma brecha aqui? E eu ainda vou mais longe, hein? Será que isso não pode ser usado pelo credor maliciosamente num nível abuso de direito? Eu chego a pensar nisso. Sim. Será que eu não estou usando isso como uma manobra jurídica para tentar evitar de dar o parcelamento ao devedor? Não sei, eu chego a pensar que na minha cabeça essas coisas me parece fazer um sentido. Não sei a sua opinião, se você concorda muito comigo, mas me parece ser uma maneira de você concretizar o direito à renegociação. E é um primeiro parâmetro. Uma questão que foi ponderada aqui, que eu já separei aqui também, né? A moratória do 916, a questão da emenda da mora na locação, na alienação fiduciária e no compromisso de compra e venda, a questão da consignação extrajudicial. Como é que você vê essas questões, a da emenda da mora e a da consignação em pagamento extrajudicial? Olha só, se você parar a pensar o que a gente está conversando aqui, o parcelamento nesse contexto todo, ele se enquadra com a legislação de direito material. Porque a impressão que eu tenho que, por exemplo, a lei de locações, ela permite que o locatário purgue a mora, elidindo o despejo. Na alienação fiduciária tem previsão do sujeito purgar a mora, evitando uma busca e apreensão. O Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, lá pelo 50 alguma coisa, ele traz a possibilidade do consumidor purgar a mora do débito dele. Então, a legislação de direito material parece estimular sempre, dar uma possibilidade do devedor adimplir a obrigação e evitar as consequências maiores do desfazimento de um contrato. Então, me parece que esses mecanismos interpretados em conjunto... Eu sempre me lembro de uma fala do ministro Barroso, ele sempre fala isso. E
essa é uma expressão clássica, né, do Dworkin, né? Direito à integridade. O direito tem que manter a integridade, a coerência. O CPC tem um artigo muito pouco citado, que é o 927. Não, 926. Que ele fala que a jurisprudência tem esse dever de integridade. Eu vou longe. Isso. Integridade é analisar o ordenamento como um todo. A gente não pode se imaginar que o ordenamento jurídico é um emaranhado de leis todo embolado, que você joga ali e sai aplicando. Tudo solto. Não dá, não pode ter tudo solto. Você tem que construir uma integridade do ordenamento. O CPC tem que conversar com o Código Civil, não pode ser diferente. Você tem que ter um alinhamento entre eles. Se a legislação material estimula que o executado, que o devedor, cumpra a sua obrigação, mantendo rígido, por exemplo, uma relação contratual deles, o ordenamento tem que proteger isso. Tem que ter uma saída para isso. Não consigo imaginar de maneira diferente. E aí, concluindo com a sua pergunta, eu até publiquei no Migalhas há pouco tempo um artigo. Eu acho que eu compartilhei com você também, você chegou a ler, um artigo onde eu falo de alguns aspectos processuais. Muita gente esquece que é cabível fazer consignação extrajudicial. Eu sou advogado de natureza, né, Ercio? Então eu sempre penso com a cabeça do advogado, tentando imaginar o que o magistrado vai pensar da minha postulação. Eu sempre tomo muito cuidado com isso. Então eu fico sempre imaginando, por exemplo, eu sou um advogado do devedor, que está em aperto, em apuro, não está conseguindo pagar. Se eu tiver notificado o meu credor, fazendo uma proposta razoável de pagamento parcelado, ele se recusou. Eu procurei uma instituição financeira, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, lá nos termos do 539, parágrafo 1º do CPC, eu posso consignar em pagamento uma dívida minha. E o banco passa a ter o ônus de comunicar ao credor dizendo que eu fiz o depósito. A lei de contratos, contratos de promessa de compra e venda, né, se eu não me engano, né, ela fala também da possibilidade da consignação nos contratos. Então, você tem várias possibilidades de consignação extrajudicial. Eu fico imaginando um cenário. Nós estamos falando aqui de uma questão, todas as questões, as teses que nós estamos levantando são questões, de certo modo, inéditas. Eu fico imaginando o jurisdicionado ajuizando a sua ação e ele mostra ao juiz, juiz, ó, eu notifiquei meu credor dizendo que eu estava entrando numa situação jurídica complicada e não teria condições de adimplir. Procurei uma instituição financeira, consignei em pagamento e não obtive êxito. Agora eu estou aqui no judiciário tentando buscar uma negociação da dívida e fiz uma consignação nos termos do 916. Eu acho, na minha concepção, que o magistrado, ao ler uma petição inicial, ele vai olhar, olha, realmente eu acho que esse cara não está querendo dar um calote. Ele está tentando pagar. Está de boa fé. E está deixando clara a boa fé dele. A boa fé tende para todo mundo. O CPC, não é só o direito civil, o CPC fala que todos no processo devem agir com boa fé. O órgão judicial, o órgão jurisdicional, o magistrado, o defensor, o promotor, os advogados, as partes. Então, tem buscado orientar os clientes sempre nesse sentido. Tentem se acautelar ao máximo, vai ficar muito clara a sua boa-fé. Uma consignação em pagamento extrajudicial, acho que vai muito bem nesse momento. Eu passei aqui algumas perguntas que são bem interessantes. São duas provocações que merecem a nossa reflexão. O Félix, o Marcos e o Rogério colocaram aqui, primeiro, se caberia ou não caberia a invocação do 916 na execução de dívida de alimentos. E a outra é que eles percebem que alguns juízes estão deferindo o parcelamento do 916 no cumprimento de sentença. Assim, rapidamente, para a gente conseguir avançar em outros temas, como é que você vê a possibilidade do 916 na dívida de alimentos e em cumprimento de sentença? Pois é, esse é o único problema, digamos assim, que me puxa para trás na minha argumentação, né? O 916, parágrafo, deixa eu dar uma olhada aqui, parágrafo 7º, ele inovou o nosso ordenamento dizendo que esse parcelamento não é cabível ao cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença, lê-se qualquer execução fundada em título judicial. Diferente do que o STJ admitia. O STJ admitia antes do novo CPC, do CPC de 2015, a gente tem esse áudio de falar novo, né? Tem 4 anos de vigência, né? Mas, enfim, o STJ admitia o parcelamento em execuções com base em títulos judiciais. Então, você podia ter de parcelamento compulsório em qualquer execução. E o Código de Processo Civil hoje ele vedou. E eu não gosto muito desses raciocínios que você supera a opção legislativa. Eu não gosto. Preencher uma lacuna, eu acho que é interessante. A função nossa é pensar como que a gente pode resolver o problema. Agora, atropelar o que a lei fala, eu não gosto. Eu acho complicado, eu acho um ativismo exagerado, você sai passando por cima do que a lei trouxe. A lei
por opção legislativa clara, a gente pode até pensar se a opção foi boa ou não foi, mas foi uma opção. A opção do legislador foi cumprimento de sentença, não tem parcelamento compulsório. Acabou. E não faz Então, sentido, porque o processo já se alongou, houve toda uma resistência. O objetivo do 916 é encurtar a discussão, é prestigiar o devedor de boa-fé, que quer pagar, mas não pode. É isso aí. Não aquele que postergou a prestação jurisdicional. Me parece um pouco ardiloso isso. Né? Eu sei que fica no processo de conhecimento todo. A gente sabe que um processo de conhecimento no Brasil, infelizmente, não é rápido. Então, ele demora. Ele poderia ter feito propostas de parcelamento. Chega no cumprimento de sentença, ele quer se valer e impor ao credor um parcelamento. Eu acho até afrontoso ao credor. Eu acho que não é correto. Concordo com você. Aí o que ele me perguntou. Aplicar esse parcelamento numa execução judicial de alimentos, eu acho um pouco inviável. Claro que na execução de alimentos a gente mudou completamente o foco, né? Eu acho que nos litígios familiares, nos litígios que não sejam familiares também, né? Mas a gente tem sempre que primar pela autocomposição. Eu acho que o meios consensuais de solução do litígio, eu acho que a gente está aqui numa grande oportunidade. Quem adora mediação, quem é uma pessoa que tem um entusiasta da mediação, eu acho que a gente está chegando no momento do ápice da mediação no Brasil. É a oportunidade. Se a mediação não se firmar agora, que é esse momento de crise, eu acho que ela vai ter dificuldade depois. É uma grande oportunidade. Então, assim, num litígio de direito de família, eu até permitiria, eu conseguiria entender o magistrado tentar a autocomposição. Não impor esse parcelamento. Mas a autocomposição, a renegociação do direito de família, eu acho que tem que ser feito, sem dúvida. Perfeito. Eu acho que as regras da legislação específica, que é de alimentos, elas podem ser complementadas ou suplementadas pelas regras gerais do Código de Processo Civil, sem dúvida alguma. Mas o objetivo da execução de alimentos não é impor ao credor dos alimentos a proposta do devedor, tá certo? Tanto que existe a sanção de prisão civil do devedor de alimentos. Ou ele satisfaz a integralidade do seu débito, ou o credor tem o direito à prisão dele. Agora, como incentivo à composição, se ele estiver de boa-fé e o credor também enxergar, de fato, existe essa impossibilidade momentânea de satisfazer, vamos acordar, está dentro da esfera da livre negociação das partes, dos negócios processuais, das transações processuais dentro do direito. E você trouxe um ponto, Haroldo, muito bom, que eu acho que merece nossa mais detida reflexão nesse momento. Alternativas à judicialização. Eu tenho procurado colocar nas minhas falas, em todos os meios que eu tenho oportunidade, de que judicialização não vai solucionar o problema de ninguém nesse momento. Então, é aquela última trincheira mesmo, depois de esgotadas todas as vias de resolução negociada, não tendo como, aí você vai ao judiciário. E você levantou aí a bola da mediação, da arbitragem, desses métodos consensuais de resolução de conflito, tanto presenciais quanto online. Eu acho que, se você quiser desenvolver um pouco mais esse tema, é importante, porque a gente tem que incentivar, tanto quanto possível, a busca da autocomposição nesse momento. Não, sem dúvida. Eu acho que é nosso papel como estudantes, professores, você como magistrado, eu como advogado, como autor, você também como autor, a gente estimular isso. Nós temos um problema no Brasil que é crônico. Aliás, o Brasil é um país com características peculiares. A nossa dimensão geográfica é muito grande, a nossa cultura da litigiosidade é arraigada no nosso sistema. Eu tento falar o tempo inteiro na graduação da faculdade, aquela molecada que está chegando na faculdade, eu gosto muito de dar aula para eles, com 20 anos o cara está chegando na faculdade, eu acho um absurdo. Lá no 10º período, Erso, o cara vai começar a ter uma matéria optativa, onde vão dar a opção se ele quer fazer ou se não quer fazer, para estudar meios consensuais de solução do litígio. Isso é um absurdo. Ao contrário, ele estuda comigo mesmo, durante 2 anos e meio, são quase 5 semestres, onde eu falo de processo civil.
Ou seja, eu estou massacrando nessa pessoa uma injeção cavalar de litigiosidade, explicando como é que ele recorre, como é que ele leva a matéria ao STJ, como que ele leva ao Supremo, como é que ele apresenta embargos, e a pessoa não coloca essa visão para ele de soluções consensuais. Eu sempre brinco, a primeira coisa que eu aprendi na faculdade, no primeiro período, fiquei todo bobo, que nem um bobão, é chamar o meu colega advogado na mesa de ex-adverso. A gente não tem noção dos danos que essa expressão gera. Tem advogado, eu tenho certeza que você deve ter visto isso, que termina a audiência, não aperta a mão do outro advogado. Porque ele incorpora aquela máscara de que ele é um adversário e não consegue se mover isso. Verdade. O MEC agora determinou que a matéria Meios de Soluções Consensuais passa a ser obrigatória. Esse ano, 2020, lá na FRJ, a gente ia começar a implantar. Só que agora tudo parou de uma maneira absurda, mudou tudo. Mas o que você me perguntou, eu sou árbitro, né? Eu estou fazendo pós-doutorado na UERJ, né? Terminando agora meu pós-doc, sobre arbitragem com poder público. Então, eu tive a oportunidade de escrever muito sobre arbitragem. Não é um meio consensual, né? Evidentemente, você tem um terceiro que vai impor a solução àquelas partes. Quando a gente fala em meios consensuais, a gente se aproxima muito mais da conciliação e da mediação. Sim. Mas eu falo da arbitragem por quê? Porque a arbitragem acabou que no Brasil ela ganhou corpo com litígios de grande envergadura. Então, você tem câmaras arbitrais poderosíssimas, como a Câmara Brasil-Canadá. E você já tem mecanismos, por exemplo, totalmente online. Tudo online. Tudo online. Então, você, grande empresário, por exemplo, você que tem uma rede, uma franquia de lojas. Eu tenho uma cliente que ela tem uma loja de roupas dentro de um shopping. Salvo engano, são 37 ou 47 lojas. Não está vendendo uma camisa, obviamente. A melhor maneira para você solucionar isso, está falando de um litígio grande, de valor considerável. Vamos pensar aqui, não é a questão. Antigamente a gente falava que isso eram meios alternativos. Hoje se usa a expressão meios adequados. O judiciário brasileiro não só não é por culpa dele, mas ele não tem condições de abraçar todos os litígios do Brasil inteiro. Isso é impossível, é impossível, não tem como. Ainda que os juízes trabalham, às vezes, sufocados com muitos processos, ele não tem como abraçar isso tudo. E nós já temos hoje câmaras online de arbitragem. Eu até participo de uma delas, que é uma câmara totalmente online, e nós já temos câmaras de conciliação e mediação online, com ótimo resultado. Eu já sei que no TJ do Rio, por exemplo, já se implantou um projeto, já se conseguiu fazer uma conciliação online, numa recuperação judicial, com sei lá quantos mil credores. Olha que maravilha. Então, nesse momento, se implementar meios consensuais de solução do litígio, estou falando conciliação e mediação, não estou nem falando da arbitragem, que é um outro setor, digamos assim, mas você ter, por exemplo, câmaras de conciliação e mediação totalmente online é maravilhoso. E muita gente, eu tenho certeza que já participou disso, que está nos ouvindo aqui, por exemplo. Nós temos câmaras de conciliação e mediação que atuam, às vezes, em juizados, pequenos litígios. Grandes operadoras, por exemplo, quando se ajuiza uma ação, eu já sei que ela tem convênios com câmaras online que entram em contato com o consumidor, fazem uma videoconferência com o consumidor, um bate-papo online e se tenta fechar um acordo online com o terceiro participando. As pessoas esquecem disso. O CPC ele fala claramente no 784, inciso 5, que o acordo firmado perante um conciliador ou um mediador cadastrado no tribunal já é um título executivo. Isso já é um título executivo extrajudicial. Então, por exemplo, se eu procuro uma câmara de conciliação idônea, adequada, que solucione o meu litígio, tenha aparelhamento para solucionar o litígio dessa maneira agora que nós estamos vivendo, telepresencial, por videoconferência, aquele termo de acordo que vai ser firmado ali, ele já é um título executivo. As pessoas não têm dimensão disso, você já economizou todo o processo de conhecimento. E muitas vezes, por serem soluções consensuais, a potencialidade dessas decisões serem cumpridas é muito maior. Quando o juiz vem e impõe à pessoa, o que se costuma chamar de solução adjudicada, imposta, a probabilidade de eu não ficar satisfeito com a decisão é muito maior, porque me impuseram. Quando eu atinjo essa solução de maneira consensual, a chance de eu aceitá-la e cumprir é muito maior. Então, assim, eu sou entusiasta dos meios de conciliação. E eu acho que, digamos assim, esse dia eu vi um artigo falando sobre isso do Érico, o Érico Navarro. Ele estuda muito direito, justiça digital, né, meios eletrônicos. Nós estamos estabelecendo agora com o Covid um novo normal. O novo normal é isso que nós estamos fazendo agora. Você pode pensar, nós estamos falando agora para quase 150 pessoas nos ouvindo. Fora as pessoas que entram e saem. Quando a gente fechar essa live, talvez de 500, 1.000 pessoas estão ouvindo a gente. Isso é um novo normal. A tecnologia é essa.
Nós temos que começar a pensar nesses meios agora de solução dos litígios. Senão, nós estamos com demandas reprimidas hoje na sociedade que vão eclodir no judiciário e o judiciário não vai ter condições de solucionar todos os litígios. É exatamente isso. Você fez todas as ponderações de maneira muito cirúrgica, bem precisa. Eu lecionei muitos anos em faculdade. Elogio de amigo não vale, hein? É verdade. A gente tem que dar sempre desconto. Fala o coração. Mas você é merecedor desses elogios, sim. Eu lecionei muito na graduação. Depois parei. E eu dizia para os meus alunos, logo no primeiro período, e eu vi aqui ex-alunos meus estão entrando aqui, que se hoje são professores, isso dá um orgulho para a gente enorme, cara. Você vê ex-alunos seus, está aqui a Luciana Madeira, com os seus comentários aqui. Ela foi, a minha melhor aluna na universidade e hoje é uma professora reconhecida, tem aí milhares e milhares de alunos. Isso para nós que formamos essa geração é muito gratificante, saber que valeu a pena aquele esforço lá atrás. Eu dizia para eles, ela não vai me deixar mentir, se vocês estão entrando aqui, isso no primeiro período, achando que vão aprender direito, pode trancar o curso agora que vocês vão economizar 5 anos de faculdade. A gente que fez as nossas pós-graduações, né, os doutorados e tal, a gente percebe que direito a gente aprende depois. Como você falou, a gente na faculdade aprendeu a esgrimar com as leis. Sim, não necessariamente a fazer direito. Tanto que mediação você aprende no final, quando você tinha que aprender no início. A gente tinha que tirar do formando em direito a cultura do litígio para incutir nele a cultura da composição. Mas a gente está já há algum tempo trabalhando isso com algum sucesso. Meu amigo, a gente está entrando aqui na reta final e, infelizmente, as pessoas vão reclamar que o tempo foi muito curto, mas a gente lançou a semente. Você está com mais profundidade lá no Instituto. A gente lança o nosso curso no início do mês que vem, então as pessoas têm que ficar ligadas aí e aproveitar. Sim. E vamos lá. O Haroldo Lourenço, não mais o professor, o Haroldo. O Haroldo torce para que time? Eu sou Fluminense. Pô, 2-1. O Fábio tricolor. Ontem também, cara. Conheci dois já. A Fábio também. A Fábio também é tricolor, é Fluminense, é isso aí. Ele também é tricolor, eu sei. Beleza. Mas eu tenho que te confessar, eu não sou dos caras mais... Você é vascaíno, né? Porque eu vi vascaíno. Você é vascaíno. Eu não sou dos caras muito ligados em futebol, não. Mas eu torço pro Fluminense, Ó, teve uma menina aqui que falou uma coisa, eu perdi o nome dela, desculpa falar menina, assim, né? Ela falou, ó, podia lançar lá no Nemes um curso de meios consensuais no direito imobiliário, hein? É uma, hein? STJ já admitiu a arbitragem em relações condominiais. Então, a gente pode já inserir isso para o módulo 4, porque como o 3 já ficou pronto, sim, a gente agora não tem como inserir, senão atrapalha o lançamento. Mas para o módulo 4 já está anotada a sugestão, meios de composição e a própria arbitragem. Meu amigo, um jurista que você respeita. Meu amigo, só fazer um comentário, então. Tá maravilhoso o nosso papo, mas a live, quando dá 1 hora, eu acho que a gente tá 1 hora falando, não tá, não? Faltam 2 minutos. Ih, ela cai, hein? Ela cai. Faltam 2 minutos. Pergunta, por favor. Um jurista que você respeita. Da nova geração. Da nova geração. Da nova geração? Vou falar da antiga. Não, vou falar da nova geração, professor Fred Didier. Didier, ótimo. Fred Didier. Da antiga, eu sei Barbosa Moreira. Você me colocou... mas aí é da nova geração. Acho que ele já é um clássico da nossa vida, né? Nossa, assim, você me colocou em maior lençóis, né? Eu tenho que falar do Alexandre Câmara, que é um grande amigo, meu mestre também, né? Mas professor Fred Didier, vamos colocar assim. O livro que você está lendo atualmente, que não seja de processo. O livro que eu estou lendo atualmente... Aí, você me pegou no pulo agora. Se eu desse tempo, eu pegaria e te mostrava agora. Eu comecei a ler ele agora. Até publiquei esse dia no Instagram. Caraca, esqueci. Eu vi aquele filme O Poço, e me lembrou de um filme, que é o da cegueira, agora me deu branco. Ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira. Esse, eu já li, Saramago, isso aí, eu já li. Eu estou lendo de novo, estou lendo esse livro de novo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Um recado para a gente encerrar. Um recado? Galera, se cuidem, fiquem em casa, respeitem a quarentena. Todo mundo vai passar por esse período com muita fé e vai dar tudo certo na nossa vida.
Gente, fui alertado aqui pelo Instagram, bem legal. Até antes não tinha isso. Faltam 20 segundos para a gente terminar a nossa transmissão. Então, eu queria muito, muito agradecer a vocês que participaram da live aqui conosco, ao Haroldo pela transmissão super didática e simples dos seus conhecimentos. Convidar você a deixar os seus comentários aqui no convite e estar conosco na próxima live, que será amanhã às 15 horas.